todos são de conhecimento de vocês, para a gente discutir um pouco sobre sepse, porque no dia 13 de setembro é o Dia Mundial da Sepse e também com a publicação do novo protocolo do Hospital de Clínicas da UFTM sobre o manejo clínico da sepse em adulto. E sendo assim, essa discussão, esse bate-papo é para esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tema tão importante. Ótimo, então para a gente começar, Dr. Rodrigo, o que é sepse? Bem, o que é sepse? Sepse não é infecção generalizada. Sepse é uma resposta desregulada do organismo frente a um quadro infeccioso. Esse quadro infeccioso às vezes pode ser presumido, não precisa ser um diagnóstico fechado. Então, quando a gente tem uma infecção que leve a uma resposta desregulada do organismo e isso leve a alguma insuficiência orgânica, nós chamamos de sepse. Ótimo. E Ana, qual que é a importância então de fazer esse diagnóstico da sepse? A sepse, como todo mundo já sabe, ela é um quadro muito grave e impacta muito na mortalidade. Então, por isso, é primordial que a gente diagnostique precocemente e conduza precocemente para salvar vidas. Doutora Cristina, como a sepse impacta na saúde pública do Brasil e no mundo atualmente? A sepse hoje é considerada uma das principais doenças do mundo moderno. A gente tem muitos casos aos anos. Há uma estimativa de mais de 16 milhões de mortes ao longo do ano. No Brasil, em torno de 400 mil casos por ano. E dentro do ambiente hospitalar, ela acaba impactando muito a assistência, aonde o nosso país, infelizmente, tem uma alta taxa de mortalidade próxima a 60%. Doutor Rodrigo, então quando eu vou suspeitar de sepse, quais as ferramentas eu posso utilizar? Bem, para suspeitar de sepse, a gente tem um paciente com um quadro presumido de uma infecção ou uma infecção diagnosticada que a gente vê uma piora clínica dele. Com isso, qualquer profissional de saúde pode utilizar algum recurso de critérios de piora clínica, como por exemplo o Quick-SOFA, que é muito simples, em que a gente avalia a frequência respiratória, nível de consciência e a queda da pressão arterial sistólica. A gente pode utilizar os critérios de SIRS, que eram utilizados no passado, ou esses novos scores também, que se utilizam em vários hospitais, como o NILS e o MILS. Então, o paciente com infecção e um desses scores mostrando uma piora clínica, a gente já suspeita de sepse e chama as equipes de resposta rápida. Ana, para fazer o diagnóstico de sepse, como a gente faz? O diagnóstico de sepse, agora o Rodrigo acabou de falar, ele é clínico, Então, o paciente chega com um quadro clínico sugestivo de uma infecção, seja ela bacteriana ou não, e aí a partir disso você suspeita de sepse. E aí você abre mão desses exames de triagem para depois realmente na internação confirmar se seria sepse ou não com os outros exames laboratoriais. Se suspeitar de um quadro pulmonar, vai ter além de hemocultura, esses exames, você vai fazer uma radiografia de tórax, se for um quadro urinário, você vai fazer exame de urina, mas sempre na vigência da suspeita de um quadro infeccioso. E após a suspeita ou confirmação, doutora Cristina, qual é o próximo passo que deve ser feito? O principal é que você tenha a suspeita, não deixar de passar o tempo correto. Então tem hoje um score que chama SOFA, que foi desenvolvido inclusive por intensivistas e que você consegue avaliar os principais sistemas orgânicos e ali você pontuar. Você pontua a parte respiratória, a parte renal, a cardiovascular, o setor neurológico, a parte hematológica e a gástrica. Então, a partir de um aumento de 2 pontos nesse score que chama SOFA, você pode então dizer que seu paciente está em sepse. Quais são os principais exames então a serem solicitados? São exames muito básicos, são exames simples. O principal que não se deve deixar, apesar dele não fazer parte do score de SOFA, são as hemoculturas. Então, sempre, independente de onde seja o foco infeccioso, é obrigatório coletar a hemocultura antes do início de qualquer antimicrobial. E os exames básicos, gasometria arterial é fundamental, porque ela vai te mostrar a parte respiratória, a relação PO2-CO2 e principalmente o lactato naqueles serviços que ele é incorporado à gasometria. Um hemograma, a bilirrubina,
que é importante, porque ela realmente vai me mostrar a parte da função do dano hepático, as plaquetas quando caem, principalmente, e uma creatinina, que vai me mostrar o quadro renal. Doutor Rodrigo, a gente já falou de sepse. E o choque séptico? O que é? Como eu vou fazer o diagnóstico? Como se faz séptico? O choque séptico seria uma evolução do quadro de sepse. Então, quando nós temos um paciente que está caindo os níveis pressóricos, então uma pressão arterial média menor que 65, e eu não conseguir recuperar essa pressão utilizando uma ressuscitação volêmica, utilizando uma quantidade adequada de soluções salinas que eu preciso fazer. Então, quando eu tenho paciente com sepse, queda da pressão arterial, com a pressão arterial média menor que 65, e não é suficiente para manter essa pressão, somente a ressuscitação volêmica, eu vou precisar de aminas vasoativas como noradrenalina, epinefrina, vasopressina, então eu tenho um quadro de choque séptico. Segundo as definições, eu ainda preciso ter um lactato aumentado, mas isso já vai ser um resultado da não recuperação da pressão arterial quando eu fiz a ressuscitação volêmica. Então, geralmente esse paciente também tem um lactato aumentado. E por que é importante diferenciar a sepse de origem comunitária e o hospitalar? É porque a gente está falando em relação ao perfil, né, do micro-organismo que a gente vai tratar. E como é um diagnóstico que é clínico, você ainda não tem a confirmação, nem laboratorial, né? Aí você vai tratar empiricamente. Então você vai tratar sem ter certeza do que você vai tratar. Quando esse paciente veio da comunidade, não teve internação recente, não fez uso de antibiótico recentemente, aí a gente vai pensar em patógenos da comunidade e vamos usar antibióticos para tratar esses patógenos com a epidemiologia que a gente tem na comunidade. Quando já é um paciente internado, ou ele já teve uma internação na UTI recentemente, aí a gente vai pensar no microbiota diferente daquela da comunidade. Então aí o nosso espectro do antibiótico ele vai ser um pouco mais estendido para cobrir esses patógenos. E dependendo de cada região que foi esse paciente, né? Se ele internou no HC, qual que é o perfil microbiológico do HC-UFTM? Então aí com base nos dados que a gente já tem no serviço, a gente sabe, empiricamente, a gente trataria então uma infecção pulmonar tentando abranger tais micro-organismos. Então isso é importante para você começar a ajustar seu tratamento. Doutora Cristina, quais são as principais infecções que levam o paciente a uma sepse ou um choque séptico? Bom, o Brasil tem um perfil um pouco diferente do que a gente vê na comunidade internacional. Aqui o nosso problema é bronco-pulmonar. Então as principais infecções respiratórias podem agravar levando o paciente a sepse. Depois disso nós temos as infecções intra-abdominais, as infecções urinárias e não esquecer das infecções relacionadas a dispositivos. Então eu tenho pneumonia associada à ventilação mecânica, eu tenho infecção de corrente sanguínea associada à presença de um catéter venoso ou periférico ou central e que também isso impacta muito na identificação do qual o provável agente infeccioso envolvido naquilo. Então é muito importante eu ter pelo menos uma noção da onde é o provável foco para a sua terapia ser mais ou menos dirigida. Doutor Rodrigo, quais são as medidas mais importantes no manejo então da sepse e do choque séptico? Bem, tem que ser rápido. Quando a gente pensa em sepse, a gente tem que começar o manejo. Então é tudo ao mesmo tempo. Solicitação de exames e o manejo clínico do quadro que nós temos. Então, primeira coisa, ponto fundamental na sepse, antibiótico terapia. Nós temos 1 hora do reconhecimento do quadro de sepse até o início do antibiótico. Lembrando que quanto mais eu aumento esse tempo, eu vou agravando o quadro do paciente. Vários estudos mostraram isso. Então, antibiótico terapia em 1 hora. Lembrando que a cultura não pode retardar para começar a primeira dose do antimicrobiano. Segundo ponto, ressuscitação volêmica. A gente vai fazer 30 ml por quilo de solução salina balanceada, que no caso é Soroquinger ou Soroquinger lactato, para aquele paciente. E vamos reavaliá-lo aí em 2 e 3 horas. O intuito é que ele tenha uma pressão arterial mantida, melhore os parâmetros clínicos dele e tenha uma diminuição do lactato para baixo de 2 milimol. Então esse é o pacote de primeira hora que a gente tem que avaliar. Se esse paciente, durante esse período, ele tiver
uma queda da pressão arterial, mesmo fazendo uma ressuscitação polêmica, então a gente já precisa iniciar droga vasoativa. Primeira opção hoje, a noradrenalina. A gente lembra que a noradrenalina ela deve ser administrada em acesso central. Porém, para a gente não perder tempo, a gente pode iniciar num acesso periférico calibroso. E como que a gente vai reabilitar esses pacientes depois que eles passarem por esse tratamento da sepse, do choque séptico? Isso. É só importante lembrar que o quadro de sepse ele não finaliza com o término do antibiótico e nem com a alta do paciente. Como a gente já falou no começo, é uma doença que ela tem uma morbidade muito alta. Então esse paciente dele voltar para a sociedade, às vezes são pacientes jovens, né, com vida ativa produtiva, e para eles voltarem, eles não recebem alta e conseguem voltar. Então a gente precisa dessa reabilitação multiprofissional. Às vezes é um paciente que sai com uma dieta integral, assim, por uma sonda nasointeral, e ele precisa voltar a se alimentar, a gente precisa da equipe da fonoterapia, a gente precisa da equipe da fisioterapia, tanto para a reabilitação pulmonar quanto motora, precisa da psicologia, né? Porque esse paciente ele ficou muito tempo assim, fora daquele convívio social dele, ele se vê muito debilitado, como que ele vai encarar, voltar de novo, parece que ele é como se fosse uma criança aprendendo a andar. Então ele precisa de todo esse processo de reabilitação e reintegrá-lo à sociedade, tanto o contexto social quanto o familiar também, né? Porque a família também vai ter que aprender a lidar com uma pessoa que antes era ativa, proativa e que hoje, às vezes, ele depende de muitos cuidados. Então é sempre lembrando que não é na alta que finaliza a sepse, né? A gente precisa tentar manter o pós-alta para reintegrar esse paciente. Só para encerrar, né, eu só queria deixar o seguinte: a sepse é conduzida por multiprofissionais da saúde. Então não se esqueça que às vezes o suspeita da sepse não vai ser feita pelo médico. É a enfermagem, é um fisioterapeuta, é um profissional de saúde que está ali no contato direto que vai perceber que aquele doente não evoluiu. Ou às vezes o próprio familiar já notou algumas alterações de sinais clínicos, comportamentais, que fazem essa suspeita. Então é muito importante, a enfermagem é o nosso principal aliado. Então nós não podemos deixar de contar com esses profissionais, que eles realmente saibam que é importante. Com isso foi criado um fluxograma dentro do protocolo, aonde a gente tem todas essas etapas a serem cumpridas e que elas são fundamentais para ter o sucesso terapêutico. Então não se esqueça, a sepse, se ela não for pensada precocemente, não for reconhecida e você agir de maneira rápida e assertiva, seu paciente vai ter um desfecho que não era esperado. Muito obrigada.